Oi pessoal, meu nome é Laura, eu sou uma das voluntárias do Explica Enem na área de matemática e hoje vou estar falando com vocês a respeito de inequações de segundo grau. O que são inequações de segundo grau? É uma desigualdade na variável x, bem semelhante a uma inequação do primeiro grau, né? Que em vez do igual aqui a gente vai ter um símbolo que indica desigualdade, só que agora o x ele vai estar elevado à segunda potência, então vai ter o x ao quadrado. E aí pode ter um x elevado à primeira potência ou pode não ter. E pode ter um valor que não tem nenhuma variável relacionada a ele. Pode ter ou pode não ter. Certo? Da mesma forma que uma inequação de primeiro grau, a gente tem os símbolos, né? Maior que, menor que, maior ou igual a que, menor ou igual a que. São usados da mesma forma. Tá, mas como que eu vou resolver uma inequação de segundo grau? Para a inequação de segundo grau, a gente tem essa aqui, né, que é 3x ao quadrado mais 10x mais 7 tem que ser menor que zero. Para resolver, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que esse menor que é um igual. E vai resolver por Bhaskara. Então, a gente pega aqui, substitui o igual, né, e vamos fazer Bhaskara. Calcula primeiro o delta, né, b ao quadrado menos 4ac. Então, b é quem? b é 10. Então, 10 ao quadrado menos 4a, que é 3, vezes c, né, que é 7. E isso vai dar 16, vai dar um delta igual a 16. Continuando Bhaskara, a gente tem que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 10 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 3, que é o nosso a. Não, nosso x', menos 10 mais raiz de 16 dividido por 2 vezes 3, menos 1. Nosso x, duas linhas, menos 10 menos a raiz de 16, dividido por 2 vezes 3, que vai dar menos 7 terços. Tá, a gente já tem os dois resultados, né? Menos 1, menos 7 terços. Mas qual é o conjunto que é a solução da nossa inequação? Então, a gente vai fazer um estudo de sinais, que é um pouco mais simples do que a gente usa para sistemas para inequações de primeiro grau, certo? Pego aqui os resultados, né? x1, x' e x duas linhas. E eu vou estar desenhando o gráfico dessa função. Não precisa ser um gráfico assim exato. Vai ser, a gente desenha só o eixo x e uma parábola, porque é uma equação de segundo grau. Como o nosso a aqui, né, que é o elemento que está junto do x ao quadrado, é positivo, a concavidade dessa parábola vai ser para cima. O que é concavidade? Para aqui, tá vendo? Para o lado que ela está aberta, pode-se assim dizer. Se fosse menos 3, ela ia estar ao contrário, ela ia estar aberta para baixo, certo? Tá. Então, os pontos em que ela intersecciona, né, que a intersecção com o eixo x, são os pontos que a gente calculou por Bhaskara, que é menos 1 e menos 7 terços. A gente vai estar adicionando esses pontos aqui, através de bolinhas abertas, porque a gente quer menor que zero e não menor ou igual a zero. Tá? Aqui também se aplica aquilo que eu expliquei para a inequação de primeiro grau. Bolinha aberta é quando esse valor não se aplica. Quando a gente tem aqui só igual, menor que zero. Se fosse menor ou igual a zero, ou seja, esse valor faz parte da solução, então a bolinha aqui ia estar preenchida. Como não faz parte, então bolinha aberta. Então, aí agora eu vou fazer o estudo de sinais. Então, aqui, acima do eixo x, vai ser positivo. Abaixo do eixo x, vai ser negativo. Então, eu coloco positivo, negativo, positivo. O que isso significa? Que para valores que estejam neste intervalo do eixo x, nossa resposta vai ser negativa. Para valores que estejam neste intervalo ou neste intervalo, a resposta vai ser positiva. Mas o que a gente quer? A gente quer menor que zero. Então, a gente quer uma resposta negativa. Ou seja, o nosso conjunto de solução é este intervalo de tempo. Este intervalo de tempo dado aqui. Certo? Por exemplo, se eu coloco um x igual a zero, que está aqui, né, na verdade, né, perdão.
x igual a 0 que está aqui, né, no ponto positivo. Se eu substituo aqui, eu vou ter como resultado 7. 7 menor que 0. Isso não está certo. Mas se eu coloco um menos 3 também, que está aqui, né, depois do menos 7 terços, e substituo aqui, se eu fizer as contas, vai dar 4. 4 menor que 0. Isso também não está certo. Então, o intervalo aqui de menos 1 até infinito e de menos 7 terços até o menos infinito não corresponde à solução dessa equação, que corresponde a esse intervalo aqui de menos 7 terços até menos 1. Por exemplo, se a gente pegar aqui o menos 2, que está aqui no meio, e substituir, a gente vai ter menos 1. Menos 1 é menor que 0? Sim, é a solução. Então, a nossa solução, nosso conjunto de solução vai ter que o x tem que ser maior que menos 7 terços, mas menor que menos 1, certo? E é assim que se resolve uma equação. É muito simples. A gente vai estar vendo agora num exercício que caiu no vestibular da PUC Rio 2019, novamente como se calcula e como que geralmente é cobrado nos vestibulares. A maioria dos vestibulares, Enem não cai muito em equação de segundo grau, cai mais em outros vestibulares particulares e afins. A maioria dos vestibulares, eles cobram questões geralmente desse tipo, que são relativamente simples. Igual essa, vamos lá. Quantas soluções inteiras em equação abaixo admite? A equação é x ao quadrado mais x, menos 20 tem que ser menor ou igual a 0. Eu recomendo que você agora dê uma pausa, tenta resolver você mesmo essa equação, tenta resolver essa questão baseada no que eu expliquei aqui. A resolução é da mesma maneira, tem o mesmo modo de se fazer e tenta resolver. E depois você acompanha a resolução para ver se você errou alguma coisa ou se deu tudo certo. Vou considerar que você pausou, já tentou fazer. E vamos lá. A gente tem a equação aqui. A gente vai estar trocando este símbolo por igual e fazendo Bhaskara, né? Menos b mais ou menos, né? A raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Substitui, né? O a, o b e o c. E a gente vai chegar nas raízes. Isso aqui é trivial, né? A gente chega nas raízes, né? X' é 4 e x duas linhas é menos 5. Vamos fazer o estudo de sinais. Minha equação é uma equação de segundo grau, né? Então, o gráfico dela é uma parábola. O x ao quadrado aqui, né? O índice dele aqui, né? É 1. E é mais 1, né? Menos 1. Então, a concavidade dela está para cima. Essa abertura dela aqui está para cima, com os pontos menos 5 e 4, que são os pontos que ela tem intersecção com o eixo x. Percebam que eles estão coloridinhos, por quê? Aqui a gente está usando menor ou igual. Então, se é menor ou igual, estes pontos eles entram na nossa solução. Porque são estes pontos que a gente vai chegar no resultado de 0. Então, aqui a gente tem que o gráfico está para baixo, né, da nossa linha do x. E aqui, nesses pontos, a gente tem que o gráfico está para cima do x. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Mas a gente quer onde? A gente quer valores que sejam menores que 0, ou seja, valores negativos. Então, o nosso resultado, nosso conjunto de solução vai estar aqui nessa área negativa, ou seja, entre menos 5 e 4, considerando 5 e 4. Então, a gente chegou nessa solução. Tem que ser aqui. Mas ele quer... quantas soluções inteiras a equação tem? Ele não quer o conjunto de solução, ele quer quantas soluções inteiras. Então, a gente tem nossa regrinha aqui, né? Menos 5 e 4, né? E nesse intervalo é a nossa solução. Então, se eu fosse marcando como se fosse uma regrinha todos os números inteiros, ia ficar assim, né? Menos 5, menos 4, menos 3, e assim vai até 4. Então, estes são os resultados, as soluções inteiras para essa equação. E aí você vai contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, você vai contando. Eu tinha esquecido que não. Você conta, né? Dá 10. E 10 é a quantidade de soluções inteiras que a gente tem para essa equação. Então, a resposta, vou marcar aqui, seria a letra D, 10. Entendeu? Porque aqui ele não está pedindo o conjunto de solução, mas sim quantas soluções inteiras essa equação tem. Entendeu? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.